Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi escrito em 1936. Vendeu mais de 50 milhões de cópias ao redor do mundo e é um dos preferidos de muitas pessoas bem-sucedidas. Muitos livros foram escritos com base nas suas ideias. Ele possui conceitos fundamentais das relações humanas, sendo essencial para conquistar novas amizades, aprofundar relacionamentos, influenciar pessoas e para exercer melhor o papel de liderança. São 30 princípios-chave apresentados, 3 princípios-chave de como lidar com as pessoas. Bob Hoover era um piloto muito conhecido nos Estados Unidos. Certo dia, Bob estava fazendo suas acrobacias em Los Angeles e, ao terminar, decidiu retornar à pista. De repente, quando estava a 300 pés de altura, ambos os motores da aeronave pararam de funcionar. Mas graças à sua grande experiência, ele conseguiu pousar e, embora não tenha se ferido, o avião ficou completamente destruído. Após fazer o pouso de emergência, Bob foi examinar o tanque do avião e, como suspeitava, descobriu que a aeronave tinha sido abastecida com combustível errado. Então ele decidiu voltar para o aeroporto para verificar o motivo do engano, e procurou pelo responsável pelo abastecimento. Ao se aproximar, o rapaz se mostrou profundamente abalado com o erro que havia cometido, e começou a chorar. Ele havia destruído um avião caro, e poderia ter matado o famoso piloto. Você consegue imaginar todas as palavras cruéis e duras, todas as críticas que o famoso piloto viria fazer ao mecânico? Pois é, ele não fez nada disso. Pelo contrário, Bob abraçou o mecânico e disse: "Para provar que tenho certeza que você jamais cometerá esse erro novamente, quero que você abasteça o meu outro avião amanhã." Impressionante, não é mesmo? O que a maioria das pessoas teria feito nessa situação? Provavelmente teriam criticado, condenado e dito todas as palavras mais cruéis possíveis ao mecânico. E o que teria acontecido? O mecânico provavelmente tentaria se defender e se justificar pelo erro. A crítica teria ferido o precioso orgulho e a vaidade do indivíduo, abalado seu senso de importância, destruído a sua confiança e gerado ressentimento. Esse ressentimento pode acabar com os funcionários, distanciar os membros da família e destruir amizades. B.F. Skinner, um psicólogo mundialmente famoso, realizou experimentos com animais e descobriu que quando um animal é recompensado por um bom comportamento, ele aprende muito mais rápido e retém por muito mais tempo o conteúdo aprendido, do que quando o animal é castigado por seu mau comportamento. Estudos recentes mostram que o mesmo acontece com os seres humanos. Ou seja, além de gerar ressentimento e destruir as relações, a crítica pode não funcionar da maneira que você deseja. Qualquer tolo consegue criticar e condenar as outras pessoas, mas é preciso de um verdadeiro caráter e um forte autocontrole para compreender e saber perdoar os outros pelos seus erros. Lembre-se sempre da regra de ouro: trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado. Afinal, algum dia você pode estar do outro lado. Princípio número 1. Não critique, não condene, não se queixe. Um dos princípios mais profundos da natureza humana, algo que todos os seres humanos desejam muito, é se sentirem importantes. É este o desejo que faz as pessoas correrem atrás de grandes conquistas, escalarem montanhas enormes, terem casas maiores do que precisam, comprarem roupas da última moda e carros caros. É este mesmo motivo que faz as mães falarem de como seus filhos são inteligentes. E é por esse mesmo motivo que nós gostamos tanto de sermos valorizados e apreciados. Mas muitas pessoas não percebem a importância de valorizar as outras. E o pior, fazem o contrário. Quando elas não gostam do que as pessoas fazem, elas criticam, condenam e se queixam. Mas quando gostam do que fazem, elas ficam quietas e não falam absolutamente nada, ou até pensam em coisas absurdas. Não dá para entender. Vou lhe contar uma história. Eu me lembro há alguns anos quando eu trabalhava em uma grande empresa. Eu gostava muito do que eu fazia e do local que trabalhava, mas a relação que eu tinha com meu chefe não era das melhores. Nós não nos falávamos muito, e às vezes realmente não nos dávamos bem. Até que um dia, depois de muitos meses trabalhando lá, algo inesperado aconteceu. Meu chefe veio conversar comigo e reconheceu meu trabalho pela primeira vez. E mais do que isso, ainda me fez um grande elogio sobre algo que eu nem imaginava que fosse bom, algo que nunca alguém havia antes dito. Aquilo me fez muito, muito bem. Era tudo o que eu precisava. E a partir daquele momento, a nossa relação melhorou drasticamente. Começamos a conversar mais, e eu até sentia mais vontade de trabalhar para ele. E o mais incrível para mim é que hoje, anos depois disso tudo, meu ex-chefe provavelmente deve ter até esquecido o que me disse, mas as palavras dele ainda soam na minha cabeça e fazem eu me sentir bem. É exatamente disso que as pessoas precisam.
Princípio número 2. Aprecie de forma honesta e sincera. Todos os verões, o autor do livro dizia que ia pescar no rio Maine. Pessoalmente, ele era apaixonado por morangos, mas por alguma estranha razão, os peixes gostam mais de minhocas. Por isso, quando ia pescar, ele não pensava no que ele mais gostava e colocava morangos de iscas. Ele pensava no que os peixes gostavam e, por esse motivo, usava minhocas para pescar os peixes. Por que não usar o mesmo princípio para conquistar as pessoas? Se você quer que as pessoas façam determinada coisa, você precisa compreender o ponto de vista da pessoa. Você precisa entender o que é interessante para ela se você quiser despertar um forte desejo na pessoa. Vou lhe dar um exemplo. Uma das coisas que mais quero neste momento é chegar em 20 mil inscritos no meu canal. O que você acha que eu conseguiria se eu olhasse apenas para mim mesmo? Apenas para o que é interessante para mim e saísse por aí falando: "Ei, estou querendo chegar em 20 mil inscritos. Por favor, se inscreva no meu canal." Isso não quer dizer nada para você. Por que você iria se inscrever no meu canal apenas porque eu quero? Olhe por aí e veja quantas pessoas fazem isso. E é claro, não tem resultado algum. Provavelmente essas pessoas ainda não leram Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, ao invés disso, o que eu faço? Bem, se você está assistindo este vídeo, posso dizer que você está interessado por autodesenvolvimento. Então, da melhor maneira possível, eu tento lhe apresentar de uma forma didática e envolvente grandes ideias que podem impactar a sua vida. E depois de fazer tudo isso, eu coloco no final do meu vídeo: se você quiser ver mais outras grandes ideias, se inscreva no meu canal. Então, se você estiver realmente interessado em aprender mais e se desenvolver, e eu fizer um bom trabalho para lhe apresentar as ideias da maneira que disse, as chances de você se inscrever no meu canal são muito maiores do que se eu ficar pensando apenas no que me interessa. Princípio número 3. Desperte um forte desejo na outra pessoa. Como fazer as pessoas gostarem de você? Você já reparou que toda vez que tiram uma foto com você, a primeira pessoa que você procura na imagem é você mesmo? Ou então, você já reparou que você sempre determina se a foto está boa ou não, dependendo apenas de como você saiu na foto? E você sabia que quase todas as pessoas fazem o mesmo? Isso acontece porque nós sempre estamos interessados em nós mesmos. Sempre. Mas se você quiser fazer mais amigos e conquistar mais pessoas, você precisa agir de forma diferente. Vou lhe dar um exemplo. Durante grande parte da minha vida, eu sofri um pouco nas minhas relações com as pessoas. Sempre que eu encontrava alguém, conhecido ou novo, eu tinha sérias dificuldades de escutá-lo. Eu ficava apenas fingindo que estava prestando atenção enquanto a pessoa falava sobre ela e sobre as coisas que ela gostava. Mas a verdade é que eu só conseguia pensar em todas as coisas que eu gostava e que me interessavam. Só pensava em mim mesmo. Eu poderia até parecer estar quieto, mas tudo o que eu queria naquele momento era colocar todas as coisas que eu achava interessantes dentro da cabeça da pessoa assim que ela parasse de falar. O problema é que isso arruinava as minhas relações, afinal, eu não estava interessado na outra pessoa. Mas felizmente, hoje as coisas são completamente diferentes. Quando eu encontro uma pessoa, e eu descubro que ela adora jogar tênis, eu fico realmente interessado. Eu pergunto sobre as competições que ela participa, sobre os campeonatos que ela já ganhou, sobre toda a sua experiência e como aprendeu a jogar. Quando eu encontro uma pessoa e descubro que ela tem uma religião diferente da minha, eu pergunto sobre como tudo aquilo ajudou a vida dela a se tornar melhor. Eu pergunto sobre como ela conheceu a religião e como encontrou outro caminho para seguir. Quando eu vou ao médico, eu pergunto sobre os seus pacientes. Eu quero descobrir as histórias mais interessantes que ele já teve. Eu quero saber como ele chegou aonde chegou e por que escolheu essa profissão. Agir dessa forma abriu imensamente a minha cabeça, me permitiu conhecer as pessoas, criou uma variedade enorme na minha vida e abriu um novo mundo de experiências. E isso tudo simplesmente porque eu comecei a me interessar e realmente prestar atenção nas pessoas. Lembre-se sempre desta frase: você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando pelas outras pessoas do que em 2 anos tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. Princípio número 1. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Você já reparou como você se sente sempre que reencontra uma pessoa e ela se esquece do seu nome? Você não gosta nem um pouco, não é mesmo? Quando nós esquecemos o nome de uma pessoa, a mensagem que estamos transmitindo é que aquela pessoa não é importante para nós. E não adianta falar coisas como: "Ah, eu não sou bom com nomes." Todo mundo gosta de ouvir o seu próprio nome. Isso nos faz muito bem. Nós nos sentimos muito mais conectados com a pessoa quando ela se lembra de nós.
Eu também adoro quando chamam pelo meu nome, que aliás é Rafael. Mas vamos lá, deixa eu lhe contar uma história. Durante alguns anos eu sempre frequentei o mesmo posto de gasolina. E nesse tempo, sempre que eu ia abastecer o carro, eu recebia um atendimento bom, mas longe de ser algo extraordinário. O tempo foi passando e eu logo percebi que os frentistas que me atendiam eram quase sempre os mesmos. Então, certo dia, depois de pagar, eu li o nome do frentista e disse: "Muito obrigado, José." Ele me olhou com uma cara de surpresa e sorriu para mim, talvez sem entender direito o que estava acontecendo. Quando eu voltei lá alguns dias depois, fui atendido pelo mesmo frentista, e é claro, chamei-o pelo nome. "Oi José, tudo bom?" Sabe o que aconteceu? O José ficou feliz de eu ter lembrado o nome dele. Foi gentil comigo e me atendeu melhor do que nunca. A partir daquele dia eu comecei a prestar mais atenção nisso, e além de ser educado, eu fazia questão de chamar o funcionário pelo nome. E quando eu voltava lá, eu me lembrava e chamava-o pelo nome. Hoje, eu posso dizer que essa foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito lá. Acabei conhecendo melhor vários funcionários do posto, fico realmente interessado pela vida deles, tornei o ambiente mais agradável e vejo até a satisfação nos seus olhos. E como bônus, ainda recebo um atendimento excelente. Não se esqueça disso. Se preocupe em chamar as pessoas pelos seus nomes e você verá o efeito que isso tem. Afinal, o nome de uma pessoa é para ela o som mais importante que existe. Princípio número 2. Lembre-se sempre do nome da pessoa. Como eu disse no primeiro vídeo, um dos princípios mais profundos da natureza humana é o desejo que nós temos em nos sentirmos importantes. Não importa o que você goste de fazer, qual seja a sua profissão, onde você more ou quem você seja. Todos nós queremos nos sentir valorizados e importantes por tudo aquilo que fazemos e gostamos. Eu vou lhe contar uma história do livro. Cláudio era proprietário de um restaurante na França, e felizmente, graças a esse princípio, ele conseguiu salvar o seu negócio. Havia uma ótima funcionária chamada Paula. Ela trabalhava no restaurante há 5 anos e era peça fundamental no negócio, principalmente na relação com os outros 20 funcionários. E apesar de tudo parecer perfeito, certo dia Cláudio recebeu uma carta enviada por Paula, na qual ela estava pedindo demissão. Cláudio ficou extremamente surpreso com aquilo, principalmente porque sempre a tratou bem e com justiça, sem falar que eles eram até amigos. Aquilo não fazia o menor sentido. Então, ciente que ele estava prestes a perder uma funcionária muito importante, Cláudio não aceitou a demissão sem uma justificativa. Ele a chamou em particular e disse: "Não posso aceitar a sua demissão, Paula. Você significa muito para mim e para todo o restaurante. Você é tão importante para o sucesso do negócio quanto eu próprio." E ele ainda fez questão de dizer tudo isso na frente de todos os outros funcionários do restaurante. Você sabe o que aconteceu? Paula mudou completamente de ideia. Ela retirou o pedido de demissão e, além de salvar o negócio, ainda se tornou a melhor funcionária que o restaurante já teve. E tudo isso aconteceu porque o Cláudio teve a sensibilidade de entender que tudo que a sua funcionária estava precisando era ter o seu valor verdadeiramente reconhecido, era se sentir realmente importante pelo que ela fazia. Princípio número 3. Faça a outra pessoa se sentir importante. Como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Nos últimos 8 anos da minha vida, fui apaixonado por academia e nutrição. Sempre dedicava grande parte do meu tempo aos assuntos, adorava pesquisar, descobrir e aprender tudo o que era possível. E além de realmente gostar de aprender, isso me aproximava dos meus objetivos. O problema é que toda vez que eu conhecia uma pessoa e o assunto era academia, nós tínhamos problemas. Eu estava bem longe de ser um especialista renomado, mas eu sabia que grande parte daquilo que diziam não fazia o menor sentido. E por mais que eu tivesse a boa intenção de tentar ajudar, dizer a outra pessoa que ela estava errada acabava com as minhas possibilidades de fazer novos amigos. Acredite em mim, falar que a pessoa está errada é cometer um grande erro. É como se você dissesse: "Eu sou mais inteligente que você." Isso ataca diretamente o orgulho da pessoa e o mais provável é que ela fique ressentida e você não consiga o que queira. Felizmente, hoje as coisas são diferentes. Os anos se passaram e eu continuo ouvindo todos os tipos de coisa quando o assunto é academia. Mas por mais que eu sinta uma vontade de dizer que a pessoa está errada, eu aprendi que eu tenho muito mais a ganhar se eu for humilde, respeitar a opinião dela e dizer coisas como: "Bem, talvez eu esteja enganado, mas eu aprendi algo diferente. O que você acha sobre isso?" É engraçado, mas existe uma mágica quando você fala que pode estar errado. É muito mais difícil que a pessoa se sinta atacada e fique ressentida. E melhor ainda, é mais provável que ela queira de fato ouvir o que você tem a dizer
e pode até assumir que se enganou. Afinal, pense comigo, o que é melhor? Tentar mostrar que você é mais inteligente e dizer que a pessoa está errada, ou mostrar respeito por ela e conquistar um novo amigo? Princípio número 1. Respeite a opinião dos outros. Nunca diga você está errado. Dale Carnegie, o autor do livro, morava perto de uma bela floresta, onde frequentemente passeava com seu cachorro Rex. Ele era muito tranquilo e não fazia mal a ninguém. E como o lugar estava praticamente sempre vazio, Rex costumava passear sem a coleira. Certo dia, em um desses passeios, algo completamente inesperado aconteceu. Havia um policial vasculhando a floresta. Ele se aproximou de Carnegie e disse: "O senhor não sabe que é proibido andar sem coleira?" Ele tentou se defender de todos os tipos, alegando que Rex não faria mal a qualquer pessoa. O policial não gostou nem um pouco disso. Como alguém poderia contrariá-lo? Felizmente, para a sorte de Carnegie, ele teve uma segunda chance. Mas o policial disse que da próxima vez ele teria que se resolver com a lei. Alguns dias se passaram e, em uma tarde tranquila, lá estava Carnegie novamente passeando com um cachorro sem coleira pela floresta. E adivinha o que aconteceu? Lá estava o policial mais uma vez, e novamente Carnegie foi pego em flagrante desrespeitando a lei. Mas desta vez ele foi muito mais rápido e inteligente. E antes mesmo do policial criticá-lo, ele começou a falar como se sentia mal por ter tido uma segunda chance e repetido o erro, e que deveria receber uma multa por aquilo. A expressão do policial mudou instantaneamente, e ao invés de repreender, o policial disse que o cachorro parecia realmente inofensivo, e como a floresta estava vazia, não teria problema. Veja a diferença, até os papéis mudaram de lado. As mesmas pessoas, a mesma situação e um resultado completamente diferente. Tudo isso simplesmente porque Carnegie deixou toda a sua vaidade de lado e teve a sensibilidade de compreender que estava errado, assumir o seu erro e pedir desculpas. Essa é uma das coisas mais simples, mas uma das mais poderosas que você pode fazer pelas suas relações. Todos nós cometemos erros. Todos. Não seria melhor se nós os assumíssemos e pedíssemos desculpa? E não adianta falar da boca para fora. Estou falando em realmente compreender os seus erros e pedir desculpas sinceras. Pense, é muito melhor ouvir de você mesmo uma crítica do que ter que ouvir de outra pessoa. Quando você pede desculpas, a mensagem que você está transmitindo é que a outra pessoa é mais importante do que o seu ego, e você ainda dá a chance dela ser generosa e lhe perdoar. Todos gostam desse poder. A verdade é que qualquer louco é capaz de se defender diante dos seus erros, e a grande maioria faz isso. Mas é necessária muita coragem e um caráter muito forte para reconhecer suas fraquezas e seus erros diante das outras pessoas. Esse é o melhor caminho para resolver os erros que você mesmo cometeu. Princípio número 2. Se estiver errado, reconheça o seu erro de forma rápida e enfática. Desde que o ser humano habita a Terra, o mundo é visto dos mais diversos pontos de vista. A realidade não é a mesma para todos. Na verdade, a realidade é uma avaliação subjetiva de nossas percepções. Tudo o que vemos diante dos nossos olhos é interpretado pelos nossos pensamentos e crenças, pelas nossas mentes. Você já reparou como a mesma situação pode ser vista de maneiras completamente diferentes? Esse talvez seja um dos principais motivos de tantas guerras, conflitos e brigas. Vou dar um exemplo dos meus vídeos. Eu sempre dedico horas e horas do meu tempo para fazê-los. Preciso ler bastante, aprender, escrever as ideias, criar exemplos. Eu termino o vídeo, posto aqui no canal e ele é visto de duas maneiras completamente diferentes. Para algumas pessoas, o conteúdo dos meus vídeos pode ter um alto valor, algo positivo e que contribui de alguma forma para se desenvolverem e tornarem suas vidas ainda melhores. Mas por outro lado, por melhor que seja a minha intenção, o mesmo vídeo pode ser interpretado de uma forma negativa por outras pessoas. Talvez elas não concordem com o conteúdo, talvez se sintam ofendidas com algo que eu disse, talvez eu esteja sendo realmente negativo em suas vidas. Não tem nenhum problema você não gostar do vídeo, você não tem nenhuma obrigação de concordar comigo, pode dar dislike sempre que quiser. Eu sei que essas pessoas têm seus motivos para não gostarem, mas o problema é que eu não sei quais são. E a verdade é que eu adoraria conhecê-los. Então, se você não gostar, deixe um comentário, faça uma crítica construtiva, e se quiser, pode até me mandar um e-mail. Eu farei o máximo para compreender o seu ponto de vista. Enxergar o mundo pelos seus olhos vai me ajudar muito mais do que ficar apenas preso dentro da minha cabeça. Essa é uma excelente oportunidade para encontrarmos a melhor solução juntos. Afinal, tudo o que eu mais desejo aqui é poder criar o melhor vídeo possível para você e tentar trazer o mais alto valor para a sua vida. Princípio número 3.
Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa.